Pessoal, chegou a minha notícia da prisão que ocorreu de um deputado federal no Brasil, Daniel Silveira, e me questionaram se essa prisão seria lícita e ilícita, está certo, está errado. Bom, primeiro, para eu dar qualquer parecer nessa situação, eu precisaria estudar o caso. E o vídeo ao qual é atribuído ao deputado falas que fundamentaram essa prisão não está mais no ar. E tem transcrições desse vídeo, naturalmente. A única coisa que eu posso dizer desse assunto é que a nossa Corte Suprema, que é o Supremo Tribunal Federal, para ela ter expedido uma ordem de prisão e ter sido mantida, eu acredito que está dentro da legalidade. Se a fala desse deputado realmente é a que foi replicada nas mídias, pela imprensa, e ele mencionou atos de agressão física, inclusive, contra membros da corte, enfim. Se essa fala continha dizeres de que deveria se causar lesão à integridade física de membros da corte, é muito sério. A partir de um deputado federal, ele tem autoridade de representante popular. A responsabilidade que uma pessoa pública tem sobre o que ela fala é muito séria, porque você não sabe o alcance que vai ter essa fala. Muitas vezes quando as pessoas dizem, mas ele estava exercendo o direito de fala dele, que ele estava exercendo o direito de se expressar livremente, a questão é a consequência do uso da liberdade de expressão. As pessoas confundem esse termo. A liberdade de expressão é você vai e se expressa da forma que as suas convicções permitem. Agora, você praticar a liberdade de expressão pressupõe responsabilização por isso. Então, a integridade física é um direito que todos temos. E, obviamente, que uma coisa é a fala, e nós sabemos que o direito penal não pune atos preparatórios. Não é somente alguns que, eventualmente, sejam por si atos ilícitos. Por exemplo, você adquirir uma arma ilegalmente, se você adquirir uma arma sem ter a permissão legal para isso, com o objetivo de causar uma lesão física a uma outra pessoa, quer dizer, é um ato preparatório que já aí é um crime. Então, se você não chegar a concluir o crime de agredir a integridade física ou vida de alguém, você já cometeu o crime de ter essa arma de fogo na sua posse. A situação que envolve essa fala, o discurso, pode vir a gerar consequências e responsabilização de quem fala. Claro que eu acredito que o receio até que os membros da corte tenham é que aconteça algo como aconteceu aqui nos Estados Unidos. Ninguém nunca imaginou que haveria aquela invasão no Congresso em 6 de janeiro. Nem o próprio presidente, na ocasião, eu acredito, quando ele falava, às vezes uma figura pública, um político, alguém que exerce um cargo de autoridade, ele entende que ele pode falar qualquer coisa que não tem consequências, né? Enfim. Então, eu acredito que as pessoas, elas têm o direito à liberdade de expressão, elas têm o direito de se expressar, só que com todo o direito vem um dever, e você tem responsabilidade sobre o que você fala. Naturalmente que você não pode responsabilizar a pessoa que falou por uma agressão que um terceiro vier a cometer. Porém, quando a gente fala de uma figura pública, tem que verificar quais atos essa figura pública praticou que estão enquadrados dentro da lei, do Código Penal e que autoriza, ou enfim, uma lei especial que trata do assunto, que tipificam esse ato como um crime. Né? Então, eu não tenho condições de falar, não, o ato que ele cometeu é criminoso, é um ato criminoso, tem que ficar preso, ou então não é um ato criminoso, não pode ficar preso, enfim. Não estou aqui para dizer nada sobre isso. A única coisa que eu estou aqui dizendo é que isso sirva de exemplo para as figuras públicas, não o fato de terem prendido o deputado, mas
que sirva de exemplo que as pessoas não podem, principalmente as pessoas públicas, com um cargo de autoridade, falar o que pensa, pensando, não, mas eu estou expressando a vontade do povo. Peraí, eu não acredito que a vontade do povo seja agredir fisicamente um membro da Corte Suprema. E se for, essa pessoa tem um problema psicológico, psiquiátrico sério. Porque eu, quando eu estudava direito, eu tinha um professor de psicologia que falou que não é normal você querer atacar outra pessoa fisicamente. Né? Isso não é normal, você tem algum distúrbio, né? Enfim. Eu sei que às vezes as pessoas ficam iradas, tem ataque de fúria, mas não justifica você agredir a integridade física de ninguém. Nós vivemos numa sociedade civilizada, né? Não importa se, mas existe uma relativização quando o discurso vem de um lado, quando o discurso é de outro, há um rigorismo. Veja, o que eu percebo é que as pessoas têm que ter bom senso. Tá faltando muito bom senso na sociedade hoje em dia. E o pior, esse bom senso tá faltando naqueles que mais deveriam ter esse bom senso, que são os poderes, os membros dos poderes constituídos, não é? Enfim, eu não é só pelo fato de eu ser advogada no Brasil, mas eu tenho confiança nas cortes superiores, eu tenho confiança na justiça, eu vejo muitas causas que são muito bem julgadas, muito bem fundamentadas, inclusive pelos ministros das cortes superiores, mesmo em algumas situações que tem um ativismo judicial, esse ativismo tem sido praticado quando existe uma lacuna na lei, quando a lei não traz uma solução, não é? E eu não acredito que existam mandados de prisão sendo dados por questões arbitrárias. Pode ser que, não, você é uma iludida. Não sou uma iludida, eu acho que a gente tem que ver fatos. Então, pessoal, cuidado com informações que vocês têm nas redes sociais, mesmo informações que vêm da imprensa especializada, porque às vezes também eles falham. Então, ou não falham, eles só falam aquilo que de repente interessa para eles. Passa a informação de maneira seletiva. Então, sempre procure uma outra fonte de informação. E ainda tem outra coisa que eles estão falando do caso do deputado falar de reinstaurar o AI-5, que isso seria uma ameaça às instituições democráticas. Veja, eu não acredito que caiba AI-5 hoje no Brasil. Na verdade, quando muito se fala desse período, né, eu vou colocar aqui a capa do livro, o livro do Bobbio, que eu gosto muito desse livro, que ele explica muito bem sobre as instituições democráticas e até mesmo quando há legitimidade para intervenção e reestruturação da sociedade, uma intervenção de caráter militar. Então, existe essa possibilidade, não é o caso do Brasil hoje, tá, pessoal? Não tem nada a ver, certo? Lá o livro do Bob explica muito bem isso, é uma condição super excepcional e é uma situação que não pode permanecer, como aconteceu naquele caso do regime que durou décadas, né? Não pode, tem que ser rápido, tem que ser um procedimento rápido de restabelecimento da ordem. Na verdade, a função de uma intervenção militar, de um regime militar, é restabelecimento da ordem numa sociedade caótica. Eu não acredito que a sociedade brasileira esteja caótica. Pode ser que ela não está funcionando do jeito que as pessoas queiram que ela funcione. Mas daí dizer que ela está funcionando de uma forma caótica, existe uma distância muito grande. Eu assisti um documentário que falava das coisas que aconteceram na época, dos fatos que levaram a acontecer aquela intervenção. Então, antes de sair por aí falando um monte de coisas, vai lá olhar, peraí, mas por que aconteceu isso? O que é esse AI-5? Eu fui atrás de saber o que era. É ato institucional número 5. Teve o número 1, 2, 3, 4, 5. É que todo mundo fala só do 5 porque foi o que tirou as liberdades civis, né? Então, vai ler, vai estudar, vai entender o que é aquilo. Depois você vai falar daquilo, não é? Então, enfim, cuidado com o que você vê na rede mundial de computadores. Tem muita coisa boa, tem muita informação legal, tem muita coisa instrutiva, educativa e tem muita coisa que é feita direcionada para o outro lado da moeda.
Aqui nos Estados Unidos eu acho interessante usar os termos left wing e right wing para falar da direita, esquerda, a asa da esquerda, a asa da direita. Eu fico pensando, né? Tá, se uma delas falha, tem um problema, o passarinho não voa com uma asa só. E sem as duas, então. Então, eu acredito que tem que haver um equilíbrio, na sociedade tem que haver esse equilíbrio. A questão política é a única que tem que ter o meio do caminho. Essa situação do Supremo Tribunal Federal, com esse deputado federal, enfim. O único comentário preciso que eu acredito que eu possa dar nessa questão é bom senso. Né? Porque eu gosto de saber, eu gosto de ouvir os dois lados, eu gosto de entender o que acontece. Né? Tá faltando muito isso, muito esse equilíbrio. Eu acredito que a única discussão que deve haver é no nível de fala, no nível intelectual. Né? Vamos trabalhar as gordurinhas do cérebro, né? E deixa os músculos para a academia. Né? Então, fiquem alertas, pensem na sociedade civilizada, pensem em viver de maneira civilizada e parem de dar ibope para as pessoas que promovem esse tipo de coisa. Porque se elas estão promovendo esse tipo de coisa é porque está tendo ibope. E se está tendo ibope, a sociedade está doente, está muito doente. Fiquem atentos, reflitam e não saiam correndo em defesa de um ou do outro lado se você não conhece a história. Para ser parcial, você tem que saber a história. Melhor, e não só um lado da história, os dois. Eu aprendi que a história tem sempre 3 versões. A versão de um lado, a do outro e a verdadeira. Não é? Então, a gente tem que, no máximo, procurar cavar a verdadeira. Então, sempre busque a verdade. Isso vem desde a Grécia Antiga, os filósofos sempre... Aliás, a filosofia existe para ensinar as pessoas a pensar. E a partir do momento que elas pensam, elas vão buscar a verdade. Né? Então, parem de ter visões acomodadas e, não, isso aqui tá bom para mim, essa verdade parcial, esses 500 caracteres. Quem diz que a verdade cabe em 500 caracteres?